Boa noite a todos. Shalom Lekulá, mais uma vez, sejam bem-vindos a esse grupo familiar, mais um grupo familiar que eu tenho orgulho, tenho o privilégio de poder passar para vocês. Hoje eu preparei para vocês uma coisa mais típica desse período que nós estamos passando hoje, né? Essa época. E nós vamos falar um pouquinho de Purim. Purim é uma festa, é a festa mais alegre que tem em Israel. Muita gente confunde ela com carnaval, muita gente confunde ela com um evento assim de festas muito animado, né? E ele está baseado num livro chamado Esther. Você já leu esse livro, Esther? Eu sei que não é muito comum as pessoas lerem esse livro, Esther, né? Ela chama Megilat Esther. Por que chama Megilat Esther? Porque, na verdade, ele não é um livro, ele é um rolo. Não faz parte da Torá, não faz parte do Antigo Testamento. Ele é um livro separado, Megilat Esther, tá? E ele sempre acontece agora, nesse mês. E justamente é o mês em que se comemora no mundo inteiro o mês da mulher. Interessante que mês da Esther, que é uma mulher, vocês vão ver a qualidade dela, realmente maravilhosa, né? Vocês já leram a respeito? Espero que sim, mas se não, vocês vão ver bastante coisa interessante, né? Mas a mulher nossa, a mulher da nossa vida, ela também representa a Esther, tá bom? Muito bem, nós vamos colocar algumas ligações, vocês vão ver que interessante. Muito bem, uma coisa que é muito interessante, que é peculiar no livro de Esther. Todo mundo fala isso aqui. Primeira coisa que você pergunta para um rabino, para um pastor, para alguém que leu isso aí, ele fala: Olha, eu li esse livro e não encontrei nenhuma vez o nome de Deus. O nome de Deus, você sabe o que que é, né? É o tetragrama. É Yud, Rei, Vav, Hei, que representa o nome de Deus, né? E realmente ele não consta nenhuma vez Yud, Rei, Vav, Hei, do jeito que vocês estão vendo aí. Não consta. Agora, eu não vou responder já, mas só para você pensar, você acha que é possível Deus não se fazer presente? Vamos analisar isso aqui juntos, tá bom? Acompanhe que vocês vão ver no final umas revelações que talvez vocês vão gostar muito. Vamos primeiro fazer um histórico da história da Rainha Esther, né? Você sabe que ela se tornou rainha, né? Vamos pelo começo, né? Ela era uma mulher judia, ela era órfã de mãe e pai, né? Ela era sobrinha, ela tinha um primo chamado Mordecai em hebraico, na Bíblia que está escrito como Mardoqueu, né? Certo? Mordecai em hebraico. Ela foi uma grandíssima mulher, sabe? Ela foi uma grande mulher. Ela se casou, ela acabou se casando com o rei Assuero. Ela era uma mulher muito bonita, né? E através dela se tornar rainha, ela conseguiu, preste atenção, salvar seu povo, Israel, os israelitas, os judeus, do extermínio total. O povo passava por um perigo muito grande de ser exterminado totalmente e ela salvou esse povo. Como que salvou esse povo? Eu vou contar para vocês essa história. Quem que ia exterminar o povo? Esse conhecido nome que vocês já ouviram falar do Haman. Haman, que era o primeiro-ministro do rei Assuero, né? Muito bem. Então, o nome dela no começo, na verdade, não era Esther, era Hadassah. O nome hebraico era Hadassah, né? Porque Esther, na verdade, não é um nome hebraico, é um nome persa. Hadassah em hebraico quer dizer murta. Quando ela ficou aguardando o rei Assuero, que naquele tempo se fazia assim, se levava as pessoas selecionadas pelo rei, eles ficavam durante um ano fazendo tratamento de beleza, etc, etc, etc. Tudo isso aqui a Esther passou, né? E ali que ela mudou o nome para Esther. Esther quer dizer estrela em persa, né? Então, como disse para vocês, ela foi criada pelo primo, como ela era órfã, né? E ele, como eles sabem, eles são judeus, né? E isso aqui naquele tempo, falar que era judeu é a mesma coisa que assinar a sua sentença, né? Então ele pediu para ela não contar nada, porque o rei queria, ele gostava dela, ela achava bonita, né? E ele chamou ela para poder fazer parte desse grupo de mulheres que iam passar pela seleção. Então, o primo dela falou: não conta nada da sua procedência, não conta nada do meu respeito, não conta isso, não conta aquilo, né? E ela guardou tudo em segredo. Isso aqui está escrito na Bíblia, tudo isso aí vocês vão ver agora. Ó, Esther 2:10. Esther, porém, não declarou ao seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu, Mordecai, né,
ele tinha ordenado que não declarasse. É assim que aconteceu tudo. Então, como eu estava dizendo para você, naquele tempo tinha o costume de fazer um tratamento de beleza de 12 meses. 6 meses era com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Era um tratamento de beleza que todas as mulheres passavam para poder se apresentar ao rei. Onde está isso? Está em Esther 2:12. Chegando a vez de cada moça para vir ao rei, Assuero, né? Depois que fora feita a era segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias da sua purificação. Eles achavam isso de purificação. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Tá? Muito bem. Naquele tempo, a rainha a rainha chamava-se Vasti, vocês já ouviram falar. E aconteceu o seguinte, que o rei estava dando um grande evento, se convidou uma porção de amigos, uma porção de outras personalidades de outros países por perto, né? Ele estava dando um banquete enorme, e ele queria mostrar para todos os convidados quão bonita era a mulher dele, a esposa dele, né? A rainha Vasti. E ele pediu para chamar a rainha Vasti. Só que, infelizmente, ou sei lá, o que aconteceu, o fato que aconteceu é que ela não quis ir, não, por alguma razão que a gente não tem isso descrito na palavra, na Bíblia. E ele ficou bravo com isso e destituiu ela do cargo de rainha, e assim abriu-se a vaga, né? E aí, no versículo 17 de Esther 2, ele dizia: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele a graça, e a fez rainha em lugar de Vasti. E assim que a rainha passou a ser Esther no lugar de Vasti por esse episódio. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de Haman. Haman, ele era o primeiro ministro da Pérsia. Não sei se vocês leram a respeito alguma vez, mas naquele tempo, o primeiro-ministro, ele mandava em tudo. Normalmente o rei, ele não se dava o trabalho de poder mandar nas coisas. Ele dedicava alguém que mandasse. Ele gostava, você sabe, né, como é que ele sentava naquele trono, ele é um rei, ele recebia as pessoas, dava banquetes, dava não sei o quê, festinhas aqui, festinha ali, e quem tomava conta das leis, etc., etc., era o primeiro-ministro. E quem era o primeiro-ministro? Haman. E esse Haman, ele era uma pessoa extremamente vaidosa. Sabe aquela pessoa que gosta de ser bajulado, gosta de ser, olha, você é fulano, parabéns, não sei o quê. E tinha algumas coisas que ele gostava que ele tentava fazer com a população inteira, mas nem sempre conseguia. Ele exigia que onde ele passasse, as pessoas se curvassem a ele. E vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar, mas judeu não se curva. Judeu não se curva na frente de ninguém. Isso o judeu é assim mesmo, né? Esse aqui faz parte dos 5 primeiros mandamentos, certo? Não ter outros deuses, etc. Então, judeu não se curva. E uma vez ele estava passando, quem que estava ali? Mordecai. Mordecai fez o quê? Não se curvou. Ele olhou para aquilo, ele ficou com um sentimento assim de... Ele prometeu a si próprio que ele ia matar esse Mordecai, e não só isso, ele ia matar todos do seu povo. Imagina? E aí que começou então o quê? Ele começou a traçar um plano para que pudesse matar toda a população junto com Mordecai. Tá? Exatamente nesse mesmo ponto, Deus colocou Esther para salvar o povo, certo? E vocês entendem como? Não dá para, não está escrito em lugar nenhum isso. Eu estou dizendo para vocês porque eu vou mostrar para vocês, no decorrer da história, que isso realmente aconteceu. Ele colocou isso para salvar o povo. Esther, que era Hadassah. Então, Haman, ele consegue... naquele tempo, para que pudesse acontecer uma coisa nesse vulto, uma coisa assinada pelo próprio rei, né? Então, devia ter o quê? Devia ter um decreto. Ele chega para o rei e fala para o rei assim: senhor rei, olha, tem um pessoal aí que eu não sei, eles são muito desobedientes, eles só fazem confusão, só fazem, atrapalha nosso trabalho, atrapalha tudo. Eu acho que se o senhor me permitir, eu acho que nós deveríamos exterminar esse povo. Eles são poucos mesmo, a gente deveria exterminar eles logo. O rei, ele confiava nele, falou: olha, tá bom, faz você, assina você e está tudo bem. Essa autorização ela fazia com que ele, nem o próprio rei, depois de assinado pelo Haman, pudesse ser anulada, porque é assim que era
Na época era assim mesmo, o costume. Então, Haman ele fica feliz, ele faz sorteio, ele sorteia uma data e determina. Aliás, por isso que Purim, a palavra Purim quer dizer sorteio, porque foi feito um sorteio para determinar o dia em que esse extermínio iria acontecer. Tá? O Haman ficou tão contente que ele falou: vou matar esse tal de Mordecai. Como é que é em hebraico? Em português, sei lá, Mordecai, né? Ele fez uma forca na casa dele para matar o próprio Mordecai. Ok? Até aí está mais ou menos entendido a história, né? Muito bem. Quem descobre tudo isso? Mordecai. Ele descobre que tudo isso estaria para acontecer, que foi feita a forca na casa dele. Ele entra mais ou menos, claro, normal, no desespero. Depois que ele chamou, depois que ele tinha chamado a Esther, pedindo para não contar nada para o rei, ele chama a Esther novamente e fala para ela: Esther, você não está aqui por acaso. Deus te colocou aqui. Não pode ser diferente, porque se você não fizer nada, nós todos vamos morrer. Você, eu e nossas famílias e todo mundo vai morrer. Você está sabendo do decreto assim, 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 etc, etc, etc. Ele conta tudo para ela e pede então para ela que fale ao rei. Tá? Vocês estão entendendo como é que tudo está acontecendo? Então ela vai e se prepara para falar com o rei. Né? Naquele tempo, o rei, não é assim, eu vou falar com o rei, daí ele diz, eu cheguei. Não. A pessoa tinha que se apresentar, ficar longe do rei, né? Ficar longe do rei, e se o rei de longe achar por bem receber essa pessoa, ele levantaria o rosto para essa pessoa, e quando ele levantasse o rosto para essa pessoa, a pessoa podia entrar. Certo? Vocês sabiam disso? Não, é bom vocês saberem disso. Aliás, isso explica umas coisas que às vezes a gente não entende. Às vezes você lê a Bíblia, você lê a palavra e você lê, mas você não sabe nem o que você está lendo. Quer ver uma coisa interessante? Essa bênção sacerdotal, essa bênção de Arão, né? Ela fala assim, ó: o Senhor te abençoe e te guarde. Todo mundo sabe, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto. Volte para ti o seu rosto. O que quer dizer isso? Você já leu isso algumas vezes, né? Mas será que você entendeu por que esse negócio de voltar para ti o seu rosto? Agora você entende. Porque o rei, que Deus, ele, quando ele quer falar com você, quando ele aceita que você vai até ele, ele levanta o rosto para você e aí você se chega nele. Entenderam? É assim que era o costume da época. E essa bênção exatamente descreve esse ato aí, né? Ok? Muito bem. E assim, então, ela convoca um jejum geral, porque ela viu a importância da coisa, ela chama toda a população, todos os judeus da época, mandou chamar todos eles, um por um, falou: a partir de agora, todo mundo está em jejum absoluto, de dia e de noite, ninguém come, ninguém bebe, enquanto eu não resolver essa questão com o rei. Ela convoca o jejum e ela vai se encontrar com o rei desse método que eu mostrei para vocês agora. E, claro, ela consegue chamar a atenção do rei. E o que que ela faz? Ela chega nele, ele fala: nossa, como você está bonita, não sei o quê, Esther, sabe como é que é, né? Puxa, me diga tudo que você quer que eu te faça. Até metade do meu reino eu te dou. Então ela chega para ele, tinha uma estratégia na cabeça, ela tinha que trazer o Haman, né, na história, e ela diz para ele: meu rei, me permite eu oferecer um banquete para o senhor? Fala: puxa, é isso? Claro que eu permito. Agora me faz um favor, convida o Haman também, né? Então ele pega, convida o Haman e ela prepara o banquete, certo? Acontece o banquete, termina o banquete e a Esther não pediu nada. Aí ele chega para ela e fala: puxa, Esther, estava tão bom o banquete, mas o que você quer que eu te faça? Até metade do meu reino eu te dou. Pode falar comigo. Então ela fala de novo para ele: sabe, rei, eu queria que me permitisse fazer um novo banquete. Pode ser? Claro que pode. Então ele pede para ela, começa a preparar um novo banquete. No dia seguinte, o rei, que foi, no dia seguinte, Esther, ela relembra o rei de que Mordecai, isso é um episódio que eu não contei para vocês, mas existia um complô contra o rei, e Mordecai descobriu esse complô e mandou avisar o rei, e com isso o rei foi salvo. Então ela chega e lembra ele. Você lembra aquele episódio em que você
foi salvo pelo complô que foi preparado contra o Senhor. Sabe quem fez tudo isso aqui? Foi o Mordecai. E ele falou, é mesmo, Mordecai, eu não sei quem é. O que que a gente fez para agradecer esse Mordecai? Ele salvou minha vida, o que que a gente fez? Enquanto eles estão falando exatamente isso, quem entra? Quem entra? Haman. Haman, que era o primeiro-ministro, como já falei para vocês, ele chega para Haman e fala, vem cá, Haman, ele não sabia de nada ainda. Vem cá, meu amigo, Haman, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se você tivesse alguém que você queria homenagear assim, o máximo dos máximos dos máximos? O que você faria para essa pessoa? Naquele momento ele pensou que era quem? Que era ele. Ele se achava, né? Então, ele fala para ele assim, eu faria isso, colocaria com decoração, daria não sei o quê, fazer as pessoas se curvar a ele, esse monte de coisa, né? Ele falou, ótimo, então você vai fazer isso para esse Mordecai. Quero que você faça isso porque ele fez isso, isso, isso. Quero que você comemore isso tudo com ele. Ele ficou meio assim, né? Imagina. E você imagina tudo isso como aconteceu. Ele tentou de todas as maneiras. Passou um período, né? E o rei, em um determinado momento desse mesmo evento, né? Nós estamos falando ainda do banquete. Ele entra lá e o Amã estava com muita raiva de tudo que ele ouviu do Mordecai, com decorações. E o rei entra e pega o Haman debruçado em cima da Esther. Claro que a intenção era uma, mas o rei pensou que era outra. O rei fica muito bravo. Ele fala, puxa, ele está mexendo com a minha mulher. E ele manda matar o Haman. Sabe como ele matou? Mataram? Enforcado na forca que ele mesmo havia feito. Vocês lembram, né? Haman, ele fez uma forca para matar o próprio Mordecai. E nesse momento, o rei mandou matar ele na forca da casa dele, que ele tinha feito para Mordecai. Ok? Chegando o dia, ela começa então a revelar para as façanhas. Ela começou a contar para o rei as façanhas do Haman e revela a origem dela para o rei. Que ela era judia, etc., que o Mordecai, etc., etc. Mas nada ele podia fazer, porque, como disse a vocês, nem ele mesmo poderia cancelar o decreto que ele mesmo tinha autorizado a dar. Isso era coisa daquele tempo. Então, o que o rei faz? Ele cria um novo decreto autorizando os judeus para que possam se defender. E assim os judeus foram salvos. Com esse decreto que o próprio rei assinou, para que eles possam se defender, Deus proporcionou a eles um poder para eles se defenderem, e eles foram salvos. Tá? Agora vou contar resumindo o que aconteceu depois. Esther recebeu como presente do rei, sabe o quê? A casa de Ramã. Mordecai, sabe o que ele recebeu do rei? O rei tirou da mão dele o anel real e deu para Mordecai. Acredita? Tudo inverteu, tudo ficou ao contrário. Olha o que está escrito aqui. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu, Mordecai, veio perante o rei porque Esther tinha declarado que ele era. Claro, ela falou que ele era, fez, ele veio diante do rei. E o rei tirou o seu anel que tinha tomado de Haman e eu dei para Mordecai. Então, o anel que era do Haman foi para Mordecai e a casa de Haman foi para Sara, desculpa, para Esther. Imagina, tudo na volta. Só falta dizer realmente glória a Deus. Né? Então, agora eu queria só dar um pensamento um pouquinho, né? A Esther, a Esther é conhecida como mulher virtuosa. Com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, ela ajudou a salvar uma nação inteira. Com a ajuda de Deus. Você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu disse? Vou falar de novo. Com a ajuda de Deus, ela ajudou a salvar toda a nação de Israel. Mas você vai dizer assim, como assim? Eu não disse no começo que o nome de Deus, nem sequer o nome de Deus aparecia em todo o livro de Esther? Eu disse, mas isso não é verdade. Deus nunca
fica ausente. Você pode não enxergar ele. Isso acontece na tua vida, acontece na minha. Deus, você pode achar de que ele não está com você, mas ele está sempre com você. Eu vou mostrar para vocês onde Deus estava, que sempre está. Ele pode estar de uma maneira oculta, de uma maneira disfarçada, mas Deus jamais abandona ninguém. Ouviu bem o que eu disse? Deus jamais abandona ninguém. Tá? Vou conferir com você. Sempre que aparecia o nome do rei Assuero, que em hebraico é Hashverosh, aparecia codificado, velado, esse nome aqui, Yud, Rei, Vav, Rei. Tinha um tetragrama. Vou mostrar para vocês, dá uma olhada. No livro de Esther 1, 20 e 5, 4 e 13, aparece Yud, Rei, Vav, Rei assim, ó. Está aqui em vermelho, ó. Yud, na última letra da palavra. Na última, não. Yud, Rei, Vav, Rei. Pega a sua Bíblia, pega na internet, você vai ver isso aqui. Você pode pegar a Bíblia em hebraico, você vai ver exatamente isso. Esther 5, Yud, Rei, Vav, Rei. Também aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui está no final da palavra, aqui está no começo. Ele sempre vem, de uma forma ou de outra ele vem. Ou no começo, ou no meio, ou de trás para frente, ou de cima para baixo. Ele sempre estará presente, Deus. Você pode não vê-lo, mas Deus está com você. Aqui também, ó. Aqui ele está de trás para frente. Yud, Rei, Vav, Rei. Deus sempre está com você. Sempre Deus está com você. Certo? Agora, vou colocar para vocês, para fechamento, né? A Esther é conhecida como lírio de Israel. Lírio, sabe o que é lírio? Aquela flor maravilhosa. Esther, gematricamente, você já sabe o que é gematria, né? Se você somar as letras, você vai encontrar 661. Em hebraico, lírio, a gente fala Shoshana. Shoshana, está escrito aqui, tem a mesma soma gemátrica. 661. Por isso que Esther é conhecida como a estrela. A estrela. Sabe qual é o significado de lírio da paz? É renovação em presença da paz de Deus. O lírio, gente, preste atenção. Pegue e confere tudo que eu estou... Aliás, não acredite em nada que eu estou dizendo. Confira. O lírio nasce no lodo, sabia? Ele convive com o lodo, mas ele não se mistura com o lodo. Jamais você pega o lírio e está limpo. O lírio nasce no lodo, convive com o lodo, mas ele não se mistura com o lodo. Na Bíblia, as mulheres são chamadas mulheres virtuosas e mulheres guerreiras, fazendo alusão ao Senhor dos Exércitos. Portanto, coragem, mulheres, lutem, vão em frente. Deus estará sempre contigo. Deus nunca abandona ninguém. Parabéns pelo mês da mulher, em nome de Senhor Jesus. Obrigado a todos. Que Deus abençoe cada um na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos, me acompanhe nessa bênção. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום, שלום, shalom, brachá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa sua palavra edificante, edificante, edificante. Obrigado, Senhor, por tantas... Cada vez eu aprendo mais com o Senhor. Acho que quem mais aprende sou eu. Eu quero passar tudo isso para todos, Senhor. Eu vou passar. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, Senhor. Eis-me aqui, quando o Senhor precisa. Obrigado pelos meus filhos, meus netos, todos, Senhor. Obrigado. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Nelson, da pastora Fátima, pastor Carlos, da pastora Luciana, do pastor Odair, da pastora Cláudia, Senhor, pastora Cláudia. Obrigado, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, fiquem todos em paz. Que Deus abençoe a casa de vocês. Amém.